te perguntar o seguinte. A gente observa, né, atualmente, na questão dos jovens, né, que estão aí circulando, né, por aqui e tal, uma certa, às vezes, dificuldade de se posicionar a respeito da técnica, por exemplo, de a pessoa dizer, eu sou inversor, eu aplico, parece que fica numa eterna decisão, assim, a pessoa morre de medo, digamos, às vezes, de se posicionar pela técnica, né. Então, o que você pensa a respeito disso? O que você poderia dizer a respeito das vantagens? Porque me parece, pelas conversas assim, que eu tenho e outros têm, que as pessoas têm medo assim, de perder alguma coisa da juventude nessa linha que estava sendo comentado. Sabe? Tipo, mas se eu me posicionar pela técnica, minha vida vai ficar sem graça, alguma coisa assim. A pessoa pensa, o jovem, entende? Eu acho assim que isso que você falou, o principal assim que eu pensei logo foi a questão da responsabilidade. Às vezes a pessoa está com medo de enfrentar a responsabilidade que ela tem e ela prefere não pensar para não lembrar do que enfrentar, porque parece que quando ela começa, mais ela começa a perceber o quanto que é grande responsabilidade. Isso às vezes assusta. E uma outra coisa que eu pensei em relação a isso às vezes a pessoa tem muitas ideias erradas do que é Invex, ou mesmo sobre a própria Sinvex, e tem às vezes até um pouco de arrogância, de achar, não, mas ou de achar, não sei, algum apriorismo, alguma coisa que termina fazendo ela nem sequer ir atrás, nem sequer contactar as pessoas, a instituição que tem relação com isso. E eu até acho assim, que, pelo contrário, se ela entrasse em contato, ela poderia ajudar muito. Porque, às vezes, ela está vendo uma coisa que é justamente o que a gente precisa mudar, o que poderia mudar e melhorar na instituição. Então, eu até quero fazer um convite, se tiver alguém nessa posição, a se ouvindo, de tiver alguma coisa mal parada com relação à Sinvex, principalmente, com Invex, que procure a gente, sabe? Procure participar, compartilhe aquilo que você acha que está faltando, que está errado, que de repente você vai ajudar muito, ao invés de se isolar e de criar uma barreira e ficar contra, sabe? Eu acho muito interessante algum de vocês fazer esse verbete sobre isso mesmo, que é argumentando essa falácia de dizer que você vai aproveitar a vida fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que vale um verbete só argumentando isso, né? O que você vai aproveitar não fazendo isso. Então, eu acho bem interessante. Teria que achar qual que é o tema, né? Vamos dizer, você tem que achar um nome legal, que chame atenção. Paradoxo de alguma coisa, sei lá, você tem que pensar. Eu tentei pensar aqui, mas eu não veio nada. Aquela ideia do curtir a vida, assim, né? Isso, alguma coisa assim que fique claro e você vai argumentar exatamente o contrário. Como que você vai aproveitar justamente não fazendo isso. Então, eu acho que vale a pena pensar. Só comentando assim, que a questão do intermissivista, né? Quanto mais ele adia a questão para se posicionar por uma técnica, pior fica para ele. Sim. Mais angustiado ele fica, com mais pressão e dispersão e tudo mais, né? Então, eu queria complementar também essa questão que o Zaslavski falou ali, que como eu faço as orientações lá no Holociclo, é muito comum, eu sempre pergunto, por causa da lista da comunidade, se a pessoa aplica a técnica da Invex, da Ressex, ou se não aplica nenhuma técnica. E a pessoa, dos últimos anos é frequente as pessoas dizerem, eu não sei. Eu não sei. Mas eu falei, você já estudou? Eu acho que eu sou reciclante. Eu falei, mas você já leu? É uma técnica, você tem que estar lúcido. É uma técnica, você vai aplicar isso lucidamente. Então, se a pessoa não leu, não está lúcida, ela não está aplicando técnica. Porque técnica é algo que você pensa, planeja, estuda, pratica, testa, avalia, como a Juliana falou, né? Vou testando, estou acertando, estou errando, redirecionando, né? Então, a gente observa realmente que essa questão da Invex, da Ressex, ela tem que ser mais falada nos cursos gerais de Conscienciologia, porque na época que o professor Valdo dava o curso de Invex, Ressex, as pessoas se posicionavam, tinha mais debate. E parece que nos últimos anos isso se perdeu. E as pessoas não têm se posicionado realmente em relação a isso. E em relação à questão
da Invex, eu queria também dar meu depoimento do jovem que é intermissivista e adia começar a aplicar a técnica da Invex, que ele é um boboca, porque na verdade na hora que você começa a aplicar, você vai tendo satisfação íntima de você estar na sua ProEx, de você estar realizando aquilo que você veio realizar, aquilo que você sente que é o melhor, que é o mais adequado, que é assistência mais cedo, né? Seja pela energia, seja pela aula, seja pela, enfim, o artigo, né? Os greenvex, ajudar no voluntariado. Então, é questão de satisfação íntima, você vai se sentindo cada vez melhor, e não pior, você não está perdendo nada. Essa responsabilidade que a Juliana falou, ela não pesa, ela não é no sentido de peso, de carga. Eu sou eu sou jovem, já sei disso tudo, tenho que fazer mais, tenho que me esforçar, é um peso nas suas costas. Não, pelo contrário. Que bom, eu sou jovem, posso começar mais cedo, começar a fazer assistência e se sentir íntima com você, com seus amparadores, com o grupo evolutivo, com aquele acordo que você fez no extrafísico, no curso permissivo, de que você ia se desempenhar. Então, você vai se sentindo cada vez melhor e não pior. Né? Eu acho assim, tem um ponto uma síntese possível. Eu tenho a impressão que as pessoas pensam que a técnica é uma coisa repressora, entende? Você tem que fazer isso, tem que fazer. Então assim, uma repressão à técnica. Mas quem aplicou a técnica assim já faz um tempo e está conseguindo levar numa boa por vários anos, vê que é o contrário, que é uma desrepressão, né? A pessoa só tem como a gente tem que quebrar essa ideia, né? É um trabalho que tem que ser feito, né? Como é que a gente mostra que uma técnica evolutiva desreprime? Como é que se faz isso, né? Zaz, Tem que fazer. Eu acho que uma coisa que pode ajudar nisso, que é o que o professor Walter está falando, além dos mata-burros, mostrar os ganhos, né? Deixar mais explícito, porque hoje a gente já tem assim, mais de uma geração que aplicou e que já teve resultado com a técnica da Invex. Então, acho que quanto mais explicitar isso para o jovem, que ele vai ter oportunidade de ter pessoas que conseguem entender o que ele pensa, de compreender e ter a mesma visão no sentido evolutivo que ele está querendo, porque às vezes está numa família que só ele pensa sobre evolução. E ali no Greenvex, na Sinvex, hoje, ele tem um ambiente onde tem pessoas que pensam nisso desde tenridade. Ele vai para a sociedade, eles falam exatamente o contrário. Mas você é muito novo, você tem que curtir a sua vida. São os melhores anos da sua vida. E ele tem que bancar aquilo, tendo que ouvir disso de pessoas mais experientes intrafisicamente, em termos de vida, mas mais imaturas. Então, a hora que começa a mostrar esse contraponto, os benefícios dele ter um grupo de pessoas afinizadas, ele poder conectar com um dos maiores coadjuvantes da Invex, que é o amparo, aí a gente começa a mudar, talvez, essa visão, né, esse medo que se tem sobre a técnica da Invex. Marcelo, eu assisti o ano passado, no 9º Congresso de Inversão Existencial, uma apresentação que você fez, e eu queria que você trouxesse um pouquinho, já dentro do Holopensene, o seu próprio exemplo da aplicação da técnica. Se você pudesse falar um pouquinho mais, se a Ju der licença, aí mais uns 5, 10 minutos, para a gente entender um pouquinho mais, e já que se falou de exemplo, então realmente veio a questão do exemplo na prática aí para nós. Eu tive contato com a Conscienciologia quando eu tinha 17 anos. Então, hoje já são 21 anos que eu tive contato. Assistindo uma palestra do professor Waldo, em São Paulo, e ele falava muito de Invex naquela época, então ele levantava a bandeira, Invex, e eu cheguei lá, ouvi, eu falei assim, mas como que eu sei se eu sou inversor ou não? Ele falou, conversa com a Hernani Brito. Aí eu fui lá falar com a Hernani e a Sandra, que eram os coordenadores do Greenvex naquela época, né? Eu estava nascendo, eu acho. E aí eles começaram a me falar, eu comecei a estudar. Então, uma coisa que eu vi que me ajudou muito foi manter o foco dentro do processo da Conscienciologia, da intermissão. Ou seja, me deu muita base no sentido de priorizar aquilo que era o prioritário. Então, se eu olho hoje para trás e vejo nesses 21 anos as escolhas que eu fiz em torno da Conscienciologia, em torno da assistencialidade, em torno do processo evolutivo, eu não me arrependo. Eu posso olhar e tentar ver o que eu poderia ter feito com mais qualidade, ter qualificado, ter melhorado, hoje com a visão que eu tenho. Mas a Invex, ela ajudou. E bem nesse sentido que eu estava falando, de ter um grupo de pessoas que pensam sobre isso, que discutem isso, e que você pode falar, puxa, mas eu estou pensando isso, e a pessoa fala, não, mas no meu caso... E aí você ter pares, né, para poder trocar. E o outro coadjuvante que eu vi que me ajudou muito foi priorizar a docência conscienciológica. Em função do amparo de função, do amparo técnico que tem ali, das inspirações que vem quando você está num dilema de vida, às vezes sem ter a visão do que vai ser o resultado final, mas você sabendo que aquela oportunidade que se apresenta, ela não é a melhor.
E você não tenha essa visão de futuro. Só que a decisão que você tem que tomar é naquele momento. Aí a docência ela ajuda muito também nesse sentido.